O próximo painel tem como tema Modelos internos para definição de capital, mensuração de risco. Nós convidamos ao palco o palestrante senhor Marcos Spiegel, superintendente de modelagem e gestão de riscos corporativos do Grupo Sul-América. Como debatedora, convidamos ao palco a senhora Fernanda Chaves, gestora do Núcleo de Estudos e Projetos da CNSEG. Só a garrafinha, senão vou quebrar. Não, só a garrafa. Tá bom. Bem, boa tarde a todos. Acho que posso dizer boa tarde atuarial a todos, né? Nesse público tão especial de colegas atuários. É homenagem ao Paulinho, que estava aqui atrás, que vocês conhecem tão bem. Nós escolhemos por a hora do almoço, né? Porque não é nem antes do almoço, é a hora do almoço, entre meio-dia e 15 e 1 da tarde, esse tema, que é um tema tão interessante, tão importante para a nossa profissão, que é modelos internos, porque ele combina de uma forma nas suas metodologias mais avançadas, a técnica atuarial com a gestão de uma empresa. Então, é um tema excelente, com um palestrante mais excelente ainda, o Marcos, que vive isso no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, deixo vocês com o Marcos Spiegel, da Sul-América, responsável pela parte de modelos internos lá. Obrigado, Fernanda. Queria agradecer o convite da CNSEG para palestrar aqui. É um privilégio poder estar aqui com todos vocês. Já estive assistindo a muitos falando aqui e anotando um monte de coisa para tentar aprender um pouco. Falar de modelos, a gente podia fazer um evento só sobre modelagem, sobre fórmulas, estatísticas, mas acho que tem um monte de gente aqui com diversos ramos de atuação, diversos níveis de conhecimento, regulação mudando bastante. Então, tentei fazer um pupurri de algumas coisas, de algumas ideias que a Sul-América utiliza no uso dos modelos internos e algumas opiniões pessoais, e para dividir com vocês. Deixa eu me entender aqui. Bom, primeiro, só para deixar claro sobre o que a gente vai estar falando na mensuração de capital. Basicamente, o output final, né, dos primeiros modelos que eu vou mostrar para vocês é a distribuição do lucro da empresa, né, e a gente está interessado em saber um potencial prejuízo em que alguns cenários, por incertezas, né, e esses riscos vão trazer essas incertezas, podem trazer prejuízos para a companhia. Então, a diferença entre o resultado esperado e esse prejuízo é o que a gente chama de earnings at risk, que garante aí um orçamento para o ano ou para vários anos, e a proteção apenas do prejuízo, o capital econômico, a solvência, e é como o regulador também nos cobra. Tá? É importante saber que vai ter que ser escolhido algum nível de confiança ali da cauda para que o capital seja apurado, e que para as empresas que compram a avaliação de rating, as agências de rating utilizam o nível de um dos itens, né, obviamente não é o único, mas um dos itens que é utilizado na avaliação é o nível de confiança que está sendo utilizado na modelagem. Ou seja, para você ter um AAA, por exemplo, o seu nível de confiança tem que ser lá 99,95%. Caso contrário, você não tem uma restrição na avaliação do seu rating. Tá? Ela não é punitiva, mas ela é restritiva. Bom, o modelo tem que ser usado, né? Não adianta calcular um modelo guardar na gaveta. Né? Então, obviamente, o primeiro benefício é você ter a sua solvência baseada em riscos, você conseguir entender por que o seu patrimônio está sendo comprometido e que riscos, quais são os maiores e qual é a origem deles. Tem que trazer insumos para a gestão, então isso tem que servir como fonte de alimentação para o comitê de riscos, para tomada de decisão,
análises atuariais, se a área atuarial e a área de risco é segregada, elas têm que conversar sobre os resultados e planos de ação, né, para os riscos. Eles têm que alimentar o pricing, na minha opinião, ou seja, você precisa precificar os produtos de forma correta, sabendo o risco que cada um traz. Então, os resultados, eles de alguma forma deveriam ser segregados nas linhas de produção da companhia e na precificação ser levado em consideração. Deveria gerar métricas, né? Então, as empresas normalmente, reuniões mensais de resultados, já algumas métricas básicas que os investidores estão acostumados a usar são sempre perseguidas. Eu acho que as métricas de capital e rentabilidade sobre capital são uma boa fonte de informação para discussão em reuniões periódicas pelo board. Tá? E, por último, um modelo deveria auxiliar a companhia a desenvolver o apetite de risco da organização. Ou seja, aqui no Brasil a gente ainda é muito... a gente ainda está caminhando bastante no desenvolvimento do apetite de risco das nossas empresas, né? A gente ainda não tem a figura do CRO, ainda a maioria das áreas de risco são patrocinadas pelo CFO, e ter modelos internos já começa a traduzir para a organização alguma quantificação, algum tamanho de risco em que ela assume para o orçamento vigente. Então, ele tem que começar a desenvolver o apetite de risco da empresa. Para quem vai começar do zero, né, os modelos regulatórios já existem, né, a SUSEP já regulou 4 dos 5 riscos em que está na pauta dela, a ANS já começa a discutir também uma regulação de solvência baseada em risco. O modelo regulatório ele pode ser usado, né, como uma autoavaliação muito ruim, porque a visão é do regulador, a probabilidade de ruína é do mercado, você não tem nenhuma flexibilidade, e o risco também não é um risco próprio seu, é um risco da indústria. Então, ele não te diz muita coisa, né? Você pode tentar migrar para um modelo parcial, em que você pega o modelo do regulador e tenta adaptar ele com algumas premissas que traduzem mais a realidade da tua companhia. Ainda assim, a flexibilidade é baixa, porque você está usando uma modelagem do regulador. Você vai ter que fazer algumas integrações, assim como o regulador faz nos seus próprios modelos, mas você já começa a ter uma visão um pouco mais particular, né? Você pode ter modelos completos, e que eu estou chamando aqui não integrados, ou seja, ter N modelos para N riscos, N mais 1 modelos para N riscos, alguns avançados, alguns parciais, mas começar a ter modelagem próprias também, e aí sim já com algum benefício um pouco maior para a gestão, para entender os riscos que seus produtos estão trazendo para a companhia ou as operações, né? E um modelo totalmente integrado, né? Vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, mas a ideia aqui é ter uma modelagem totalmente própria, numa linguagem um pouco mais comum a todos na organização, né? Capital econômico no 90x% de confiança não é muito comum a todos, né? Nem desejado de ser ouvido, principalmente pelo Conselho de Administração. Então, o modelo integrado tenta tangibilizar em métricas um pouco mais reais e do dia a dia dos investidores e conselheiros e do management de uma forma geral, a quantificação dos riscos. E aí eles permitem também a apuração do capital necessário, né? Bom, vou passar rápido por aqui, mas algumas decisões pré-modelagem importantes, o horizonte de tempo que você vai usar no modelo, né? Você pode fazer um modelo em runoff, normalmente é feito um modelo de 1 ano de novas vendas e aí sim o término das operações. Você vai ter que decidir quais os riscos que você vai modelar, subscrição, crédito operacional, estratégico, né, que o regulador não vai te cobrar capital por isso, mas é um risco em que a companhia está exposta também. Qual a métrica você vai usar para apurar, se é um Value at Risk ou Tail VaR, que acho que é um pouco do que a Carla comentou aqui numa das métricas que ela falou aqui no modelo. Como você vai agregar esses resultados, vai ser uma adição simples que vai te penalizar bastante, ou você vai usar correlações que são difíceis de serem determinadas, cópulas um pouco mais avançadas, então você precisa definir isso também. E a probabilidade de ruína que você vai usar para cada um dos modelos, né, deveria ser igual para todos, né? E aí já traduz um pouco aí o nível de proteção que a companhia deseja ter frente aos riscos, já um começo de
uma conversa sobre apetite com o management. Bom, eu botei aqui para a gente conversar um pouco sobre o risco de subscrição. Aqui está um modelo regulatório, que é uma forma grosseira de colocar aqui, né? O modelo ele é descrito através de uma resolução de algumas folhas, mas eu botei a fórmula principal dele, que é basicamente um monte de fatores sendo aplicados por região e por grupo de negócio. Né? E aí eu botei aqui uma tabela simples, mas, por exemplo, o regulador ele entende que, para o ramo residencial, não tem diferença aqui do risco entre a região sul, sudeste, São Paulo ou no resto do Brasil. Na visão do regulador, ele fez um cálculo e um modelo que reflita, né, e esse fator reflete o risco em que ele está apurando. Mas, obviamente, né, você, na sua própria companhia, né, um ramo residencial ele tem diferença entre regiões. Né? Então, o que eu falo sobre o modelo parcial é talvez você ir tentando mudar um pouco os fatores regulatórios, tentar traduzir um pouco mais no que você acredita com a sua própria experiência. Você não precisa ter um modelo complexo, uma modelagem nova, você pode usar a fórmula do regulador, mas você tenta tropicalizar um pouco a realidade da tua companhia para o que você vê, para o que você vive, e não somente a experiência do regulador. Então, você poderia aí mudar os fatores, tentar redistribuir a solvência que ele te cobra em alguma coisa, em algum algoritmo que reflita melhor a sua realidade. Né? Então, esse aqui seria um modelo parcial, né? Bem simples. Você pode tentar fazer uma modelagem um pouco mais complexa, e aí sim, né, pegando lá a frequência dos seus sinistros, modelando através de distribuições de probabilidades. Né? Aqui é importante dizer que tem um trabalho estatístico grande, porque você tem que fazer testes de aderência das distribuições, né? Tem que voltar a fazer backtests também, para ver se ao longo do tempo isso não mudou. Você vai modelar também a sua severidade, né, por distribuições comuns ou até exóticas. Né? Alguns softwares permitem fazer isso de uma forma muito fácil, ou pode ir no papel e na caneta lá nas macros e construindo lá através de algum software menos potente, mas você vai ter um conhecimento próprio de como é que é a distribuição dos seus sinistros, né? Tanto na forma da frequência e da severidade. Eu não coloquei aqui, mas também é importante no modelo de subscrição você modelar o possível erro da sua provisão técnica. Né? Então, teoricamente, você reserva na média, né, para pagar os sinistros na média, e dificilmente você acerta. Né? Ora um pouco mais, ora um pouco menos. Então, você deveria modelar também esse desvio padrão da sua provisão em relação aos pagamentos de fato observados. Com isso, você pode pegar o seu orçamento, né, ou projetar o DRE da companhia pelo período lá que você definiu que o seu modelo vai ter. É importante que essas projeções se falem, né, com o orçamento da companhia, com as projeções de outras áreas ou outros modelos, como a Carla mencionou, e você vai começar, né, essa é uma projeção determinística, você consegue calcular facilmente aqui o valor presente do lucro, e você começa a incluir nessa projeção do seu DRE as variáveis aleatórias lá modeladas de frequência e severidade. Então, o que acontece é que você começa a ter distribuições de probabilidade, onde você tinha variáveis determinísticas. Né? Você vai ter que usar algum software de simulação, ou Monte Carlo, ou qualquer outro método que você quiser para fazer uma simulação de vários cenários. Você pode ordenar esses cenários do pior para o melhor e escolher lá no nível de confiança que você quer o capital que você deseja guardar. Então, aqui seria um modelo um pouco mais completo para o risco de subscrição, com uma modelagem já interna da frequência e da severidade dos sinistros. Tá? Alguns comentários. É importante modelar a dependência temporal. Então, o gráfico aqui da esquerda mostra aqui o output de uma sinistralidade com dependência temporal modelada, e o gráfico da direita sem dependência temporal. Isso aqui, na prática, eu acho que não é observável. Né? A sinistralidade, você vem de safras na prática. Então, ela vai, ora mal, começa a recuperar, você ajusta preço, ela sobe ou desce. Né? Você dificilmente vai ter sinistralidade tão voláteis assim, tipo
fazendo quase um ruído branco aqui. Então, isso pode ser um erro de modelo, como a Carla estava comentando, é importante tentar modelar a dependência temporal aqui, que precisa, de novo, aí dos estatísticos e nós, atuários, trabalhando bastante aqui para entender essa dependência temporal. A geração de cenários tem que ser suficientemente grande, né? Cuidado para não fazer poucos cenários, a ponto do seu estimador do modelo não ser robusto o suficiente. O ideal é você ter segregações por linhas de negócio ou por ramos, porque isso vai alimentar o seu processo de precificação. Se você só faz um modelo para a companhia como um todo, você ratear pelos produtos pode não ser justo, então você acaba vendendo produtos. A ideia é você vender produtos mais arriscados com preços mais caros, né, e fazer um processo de boa seleção na companhia. A hora de somar, né, se você segrega por produtos, a adição é um problema, então vocês têm que pensar nas correlações. Uma solução é você fazer um modelo global e modelos parciais, e o modelo global te dá o capital total, então, de alguma forma, você tem ali as correlações intrínsecas. A base de dados pode ser uma limitação, principalmente porque as companhias não costumam segregar DA corretamente pelos produtos. Então, você tem algum rateio na contabilidade de despesa administrativa que nem sempre é o ideal para refletir lá as despesas de cada produto. Então, vale a pena revisitar um pouco aqui com a área de resultado o rateio da DA. Bom, falando um pouquinho de risco de crédito, né? De novo, o modelo regulatório da SUSEP prevê uma parcela para risco de resseguro. De novo, aqui, quando ela fala de resseguradores, né? Para quem não conhece a norma, né, ela segrega os resseguradores em 3 tipos, né, local, admitido, eventual, os que têm escritórios no Brasil e não, e separam por grau de risco que as agências de rating dão. Então, o cara que é AAA, o ressegurador, ele é grau 1. O que é BBB é grau 3. E aqui é o capital que a SUSEP cobra das seguradoras, né, um fator sobre a exposição que você tem com o teu ressegurador. Novamente, né, assumir que todos os resseguradores locais têm o mesmo risco não parece muito adequado, até porque o preço deles são diferentes. Obviamente, o risco também vai ser, e o tamanho também deles são diferentes. Ainda no modelo regulatório, né, a SUSEP cobra capital sobre alguns outros ativos que você tem. Então, ela cobra aqui, por exemplo, um risco grande para cotas de fundos de investimento, porque ela não tem dados próprios para analisar se esses investimentos são arriscados ou não. E cobra também um capital bastante alto para créditos tributários, porque ela não tem a garantia de que a empresa vai dar lucro e vai poder usar o crédito tributário. Então, de novo, você poderia desafiar um pouco o modelo regulatório sem precisar fazer um modelo muito mais robusto, mas adequando aqui alguns fatores para a realidade da companhia. Com certeza, os seus investimentos vocês conseguem abrir, e a discussão aqui do crédito tributário é bastante válida se faz sentido a empresa, no modelo interno, guardar capital ou não para um crédito tributário. Uma sugestão para modelar, fazer uma modelagem um pouco mais detalhada, né? Então, essa fórmula é parecida com o que o Credit Suisse usa, né, para modelar a inadimplência. Então, a inadimplência ela vai ser composta por uma exposição e uma variável binária de 1 ou 0, uma Bernoulli, né, de 1 a 0, da pessoa dar calote ou não, ou do contrato ter falência ou não. A exposição é sempre o valor conhecido, a variável binária é uma Bernoulli, né, assume 2 valores. Você pode fazer várias simulações aqui e ter distribuições de probabilidade para a sua perda, né? Então, aquela modelagem do resseguro, você poderia pegar seus contratos de resseguro, observar o rating dele, independente se ele é local ou não, ou por qualquer outro critério de avaliação, análise individual do balanço, conhecimento da empresa, enfim. E aí são as premissas que a Carla comentou que são tão difíceis de serem colocadas no modelo, mas aqui você poderia olhar o rating, você poderia olhar a probabilidade de default que cada rating assume, isso é uma informação pública lá na Insolvência 2, eles dão uma tabela com alguns estudos sobre isso. Você pode gerar distribuições de Bernoulli, várias simulações, e aí você vai ter para cada cenário quem quebrou e se quebrou, qual a perda que você teve, né? Você poderia modelar seus contratos de resseguro dessa forma ou qualquer outro tipo de contrato que pudesse te gerar risco de crédito. O risco de crédito ele permeia por todo o seu ativo, então é importante focar nas linhas que de fato são materiais, né, os prêmios a receber,
os contratos de resseguro para as empresas que têm bastante resseguro, talvez os investimentos privados, se eles forem relevantes, ou algum outro contrato material. De novo, a adição do capital vai ser um desafio aqui, porque você vai precisar assumir algum tipo de correlação. Existem alguns estudos sobre correlações de falência entre companhias, né, ou de inadimplência entre pessoas físicas até ou pessoas jurídicas, mas, de novo, são premissas e você vai ter que tomar uma decisão importante aqui, porque os modelos são sensíveis a isso. E o ideal é que você consiga também identificar a origem desses riscos nas suas linhas de negócio para você poder alimentar seu pricing e a avaliação dos seus produtos. Bom, risco operacional. O modelo regulatório não ajuda muito, né? Ele é só uma fórmula em que os fatores são aplicados no prêmio, um fator aplicado na provisão, então ele não serve muito para a gestão, não possui relação com causa raiz. Esse aqui já é mais difícil fazer o parcial, né? Aqui na parte de cima é o modelo sugerido pela SUSEP, aqui na parte de baixo é como a Europa está propondo no estudo de Solvência 2, então eles são muito parecidos e não tem muita relação com riscos, né, explícitos, eles não te dizem muita coisa. A falta de informação é um problema, tanto para as companhias quanto para os reguladores, então talvez seja a origem das fórmulas serem tão simplistas, né? Bom, uma sugestão de como poderia ser tratado o risco operacional você deveria ter aqui, né, algum tipo de dicionário de riscos operacionais em que mapeassem os seus processos e identificassem riscos. Existe uma circular que é a 480 da SUSEP, ela já exige que você tenha algum tipo de mapeamento, então você pode aproveitar isso aqui. Isso deveria alimentar, de alguma forma, cálculos independentes do time. Em contraparte, você deveria fazer também, começar a construir uma base de perdas, né? Porque toda a metodologia de avaliação de risco operacional hoje vigente nas companhias são, na prática, autoavaliações. E as autoavaliações são muito inconsistentes. Então, você deveria ter bases históricas de perdas para desafiar um pouco as suas autoavaliações. Só a base ela é pouco importante também, porque, diferente dos outros riscos, os riscos operacionais, o insumo bom é quem está vivendo o dia a dia do risco. Então, você precisa ouvir as pessoas que estão na operação. Não adianta só olhar para uma base de perda, porque ela vai sempre ser reativa. Então, você poderia mapear o seu processo. Aqui é um exemplo de um mapa com qualquer software ou de qualquer papel, você pode fazer isso, mas o ideal é que seja integrado, tá? Então, aqui é um processo de aviso de sinistro, em que o cara avisou o sinistro, pode ter uma simulação aqui, então pode ter um risco de fraude, mas tem um controle, que é a perícia. Se o valor é muito pequeno, às vezes não passa por nenhuma instância para efetuar o pagamento, senão ele pode passar, mas você pode ter o risco de aceitar alguma falsificação aqui de documentação. Se você nega o pagamento, você pode ter algum risco de processo judicial por insatisfação, enfim. Você deveria, nos seus processos, ir mapeando os seus riscos operacionais. De alguma forma, as companhias já têm, né, algum tipo de questionário que te diz, olha, esse processo é muito arriscado, pouco arriscado, né, que são matriz de risco, espinhas de peixe, eu não sei como é que cada um chama, mas, de alguma forma, já existe isso aqui, muito comum no mercado. Você poderia ampliar esses dicionários para tentar ver cenários de estresse, máximos e mínimos, né, para tentar te dar algum tipo de razoabilidade de pior cenário, né, no risco operacional. Você precisa construir a base de perdas, né, como eu comentei, ou seja, essa base precisa ser integrada com N sistemas da companhia, você precisa pegar suas perdas operacionais nos seus sistemas, na sua área de compras, seus processos judiciais, enfim, né, a base de perdas ela precisa ser alimentada por todos os setores da companhia, você vai ter, inclusive, inputs manuais também na tua base. E aí você tem que tentar juntar as duas modelagens, né? Uma totalmente objetiva da base, mas a base demora a ser construída, então isso aqui vai ser bastante pobre nos primeiros anos. Uma autoavaliação que nem sempre é consistente, então alguns gestores acham que falar de risco operacional é promover uma própria demissão, outros gestores acham que falar de risco operacional é promover a área, é sinal de carência, que vão receber investimentos se mostrarem altos riscos operacionais nas áreas, então tem também um viés aqui grande, mas você pode usar uma teoria da credibilidade, alguma coisa desse tipo, para tentar ter alguma métrica de capital para o risco operacional. Ou seja, esse é um modelo mais frágil ainda por falta de informação, mas é um bom começo você tentar
ter autoavaliações e dados históricos. As correlações vão ser um grande problema novamente, né? Como eu comentei, as autoavaliações não são consistentes, a base de perdas é um processo demorado e você dificilmente vai conseguir conciliar todas as suas perdas da base com a contabilidade, né? A contabilidade já recebe os dados globais, né? Então, dentro dos sinistros retidos já tem as fraudes que você não detectou. Se você começa a fazer uma base de perda, você de fato vai ter dificuldade de conciliação com a contabilidade. E muito difícil segregar a origem dos riscos nas linhas de produção, né? Uma queda de um sistema, se o sistema não é utilizado por um negócio específico, ele vai afetar de forma horizontal a companhia. Vou passar muito rápido aqui o risco de mercado. Acho que a maioria já trabalha muito com ALM, então é bastante trivial fazer um modelo de avaliação de risco de mercado. Você vai ter que fazer a projeção do seu fluxo de pagamentos, seu fluxo de recebimentos e o que sobrou dos dois, né, os resíduos. O teu risco de mercado é esses resíduos eles serem maiores ou menores do que você espera devido a oscilações nas variáveis macroeconômicas. Então, por causa de mudança na taxa de juros, no IPCA, na taxa dos títulos de mercado, você pode ter recebimentos ou pagamentos maiores ou menores e seus resíduos podem sair do controle. O valor presente desses resíduos, em N simulações com determinado nível de confiança, vai te dar o capital para risco de mercado, né? Basicamente, é bastante parecido com o que os sistemas hoje de bancos ou das assets fazem no cálculo do VaR, e você pode, inclusive, aproveitar se você faz a gestão do seu portfólio de investimentos com alguma asset. Então, você tem que fazer simulação de cenários, né? É importante dizer que algumas variáveis macroeconômicas afetam passivos e ativos. Então, a inflação vai afetar o custo do conserto das suas perdas parciais no seguro de automóvel, vai afetar seus custos médicos. Então, na hora de estressar as variáveis macroeconômicas, façam de um lado e de outro. E os dois modelos, por causa disso, precisam ser integrados, né? O que acontece com o ativo tem que refletir lá, de alguma forma, o que acontece com o passivo. Você precisa realizar choques consistentes nas variáveis macroeconômicas, né? Então, assim, não é razoável fazer um cenário com uma taxa de juros super alta, uma inflação baixa, um câmbio constante. Qual a razão econômica disso, né? Então, IGPM e IPCA historicamente vão muito próximos, o governo tem uma política de controle da inflação por taxa de juros, você deveria, nos seus cenários, verificar se os choques estão sendo economicamente consistentes, né? Senão você vai guardar muito capital sem necessidade. E quem faz o ALM vai ver que os resíduos são cada vez menores se o seu processo de ALM é eficiente. Então, a ALM, de fato, vai reduzir aqui o risco de mercado e você vai conseguir mensurar o benefício do teu processo de gerenciamento de ativo e passivo. E tem que tomar só um cuidado com a interseção entre os choques que você vai fazer aqui nas variáveis macroeconômicas, principalmente porque ela afeta o passivo, e o risco de subscrição, ou seja, cuidado com a interseção entre risco de mercado e risco de subscrição. Vocês deveriam usar esses resultados, né? Então, é uma forma muito simples de usar o resultado do cálculo do capital, né, que na verdade representa o risco, tradicionalmente, os produtos são avaliados pelo lucro que ele traz, né? Então, o produto A seria a menina dos olhos da companhia, depois o C, o D e o B. Quando você tem uma mensuração de capital por produto, você começa a ver que, de fato, seu produto A ele é ótimo, né? Você deveria investir mais nele, porque ele tem um alto retorno e um capital baixo, então ele tem baixo risco. O teu produto C não é tão bom assim, porque ele te traz lucro, mas a incerteza sobre ele é bastante grande também. Então, você deveria tentar gerenciar esse produto para redução de risco. O produto B não fede nem cheira, né? Ele não dá muito lucro, mas também não tem muito risco, então ele está ali talvez ocupando espaço, você tem que trazer ele para cá. E o D é o risco, é o produto que você precisa gerenciar urgente, né? Ele não te traz muito benefício, mas ele te traz um risco enorme. Então você tem que tomar uma decisão, ou você abandona ou redesenha, enfim. Então você começa a mudar um pouco algum tipo de avaliação tradicional, só olhando para o resultado obtido dos produtos, mas também agregando risco aqui. Você também vai conseguir, através do modelo de capital, criar os indicadores de rentabilidade, né? Então, divisão do lucro líquido sobre o capital econômico vai te dar o retorno sobre o capital alocado. Nem sempre todo o capital da companhia vai ser igual ao capital
calculado por vocês, então a companhia pode ter um excesso de capital, e aí você pode fazer métricas sobre o retorno do capital de fato que precisa ser investido na operação para cobrir riscos e o capital em excesso. Essa discussão é interessantíssima porque você vai ver que o excesso de capital, como as empresas de seguro são muito prudentes e investem, e até a regulação também, né, não permite a gente tomar muito risco nos investimentos, o retorno sobre o excesso de capital ele vai ser provavelmente menor do que o custo exigido pelos seus acionistas. Então, ele vai ser uma ineficiência aqui no teu resultado. Em contrapartida, o CFO não vai viver sem um excesso de capital, senão ele tem flexibilidade zero para fazer a gestão. Então, você começa a discutir, né, de alguma forma, quanto você tem de excesso, quanto ele está rendendo, quanto ele está atrapalhando no retorno total e quanto disso, de fato, é necessário para você ter na companhia. É um ótimo insumo para você também fazer o seu planejamento do orçamento, junto com a área de resultados, junto com os executivos, isso aqui poderiam ser métricas acompanhadas mensalmente, trimestralmente, né, periodicamente na empresa. Bom, alguns problemas, né, com esse tipo de modelo. Em cenários de crise, a gente sabe que as correlações mudam, né, isso foi um grande problema em alguns modelos americanos. As correlações, quando você tem dados para estudar, em crises elas ficam bastante diferentes e esse capital ele serve para cobrir cenários de crise, então é um grande desafio determinar correlações. Os dados históricos, né, quando você baseia os seus modelos em dados históricos, eles não vão capturar riscos emergentes, não estão nos dados. E os riscos estratégicos são muito difíceis de serem observados nas bases, né, porque eles vêm da tomada de decisões, eles vêm de pontos que nem sempre são registrados na contabilidade ou nos dados, ou você não tem conhecimento. Você nem sempre modela a causa raiz do risco, então você pegou lá e modelou o custo, a severidade dos seus sinistros e descobriu que ele tem uma distribuição de probabilidade, mas talvez o custo tenha sido afetado por algum tipo de entrada de um novo concorrente que te produziu uma antisseleção na carteira. Isso não vai estar na tua modelagem, ela vai ser um pouco mais robusta, né? Ela não vai estar granular. Então, é o que eu estou chamando de causa raiz, eles nem sempre vão estar modelados. E a linguagem, né, é uma linguagem bastante técnica. Você vai falar de capital econômico, com X% de confiança. Os acionistas, o management, eles já estão com ROI na cabeça, eles já veem isso há muito tempo, eles sabem o que é o equity, eles sabem um pouco o que é o capital, seu CFO vai entender bem, algumas pessoas vão entender bem, o cara da área comercial talvez estranhe um pouco, nem todos os membros do conselho vão entender o conceito, então a linguagem desses modelos elas não são muito amigáveis, né? E os modelos não apontam oportunidade. E a gestão de risco sempre é visto como algo reativo, ou seja, você chega para dar uma notícia, você precisou guardar tanto de dinheiro, esse produto é bom, mas aquele é ruim. A pergunta que às vezes é feita é, tá bom, mas como é que a gestão de risco ajuda a tomar decisões boas, né? Como é que ela deixa de ser reativa e passa a ser proativa? Como é que os modelos podem ajudar a fazer isso? Então, estou com o tempo quase estourado, mas uma outra possibilidade que você poderia ter também, para calcular capital, mas ele vai te dar outros insumos, é o Value-Based ERM, né? Ou seja, é uma modelagem do capital e do valor de risco com base no valor da companhia. Então, a linguagem fica mais comum, porque você vai falar no valor da empresa ou no valor da ação da empresa. Você traz um pouco mais os executivos para o processo, né? Tudo do que a gente falou aqui é feito por uma área técnica, até entre unidades de negócio, mas entre técnicos, entre atuários ou estatísticos, matemáticos. Os executivos eles recebem os outputs, então, nesse modelo, você vai trazer um pouco eles mais para participar do processo e dizer o que risco preocupa, o que eles sentem, o que eles querem tratar. E aí você vai conseguir capturar algum tipo de risco estratégico ou risco emergente na visão do board ou do management, e vai tentar capturar algumas oportunidades também. E você consegue fazer todos os riscos num só modelo. Então, você tem alguns problemas ainda de correlações dentro do seu modelo, mas a soma não é mais um problema com essa possibilidade. Então, como é que funciona, né? Você deveria identificar riscos de base de dados, igual a gente comentou, mas também ouvir os líderes da companhia ou as pessoas-chave da empresa sobre riscos que preocupam. E, de alguma forma,
com alguma sensibilidade na entrevista ou na coleta de informações, tentar ranquear eles por severidade e probabilidade. A experiência vai te mostrar que eles vão falar sobre muitos riscos, e você vai ter muitos riscos detectados, e você não vai conseguir modelar todos. Então, escolha os mais importantes, né? Priorize, né? Que são os que vão acontecer com mais frequência ou os que podem te trazer um prejuízo maior caso aconteça. Então, você vai fazer um primeiro processo de identificação, trazendo já algumas opiniões, não base de dados somente, mas também subjetivas. Você seleciona os riscos que você quer tratar. Você vai ter que ter um modelo, aí, desculpa o inglês, mas você vai ter que ter um modelo não só de demonstração de resultado, projetado, ou modelos parciais, como eu mostrei do resseguro, mas você vai precisar ter um modelo de avaliação da companhia. Esse modelo comumente é feito por bancos ou áreas de fusões e aquisições nas companhias, então ele vai projetar todas as linhas do teu resultado, o valor da empresa vai ser uma política de dividendo, o valor presente da política de dividendo aplicado aqui no lucro líquido, ou se a empresa distribui tudo, vai ser o lucro líquido, o valor presente do lucro líquido. Para perpetuidade, você vai usar algum método comum de perpetuidade, Gordon ou residual income, qualquer coisa desse tipo. E você vai ter também projeções do seu balanço a cada período. Então, ativos, passivos, aqui você vai ter que... vai aparecer o seu capital, então daqui vai sair o seu capital econômico, mas também vai sair qualquer uma dessas variáveis que eu mostrei em cenários de estresse. Então, você começa a ter não só capital, mas outros tipos de output bastante interessantes também. Como é que você vai modelar esses riscos, né? Na prática, você vai pegar um daqueles riscos priorizados, e aí eu trouxe um exemplo aqui, que é, por exemplo, o risco da taxa de juros, alterações consecutivas na taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária. Você vai criar alguns cenários, né? Pode ser uma distribuição de probabilidade ou pode ser até uma distribuição triangular com alguns cenários. Então, você vai primeiro identificar o que esse risco, onde esse risco vai impactar. Bom, então a taxa de juros pode impactar aqui em aportes no plano tradicional, né? Se o juros está baixo, as garantias dos planos tradicionais são muito altas, as pessoas vão, de alguma forma, querer aportes adicionais lá, a gente sabe disso. Pode afetar também o desempenho dos ativos, obviamente, né? Seu resultado financeiro vai ficar maior ou menor por causa disso. E também, botei aqui como exemplo, mas a venda dos seus seguros de automóveis, né? A taxa de juros, sempre quando ela está muito alta, comprar carro é muito barato e vice-versa. Então, você vai identificar onde isso vai afetar a sua operação. E você vai traduzir isso para o modelo. Então, os aportes nos planos de previdência vão afetar as suas provisões, então você vai ter que fazer choques nas linhas de provisões por causa disso. Rendimento, resultado financeiro e pagamento dos excedentes financeiros vão ser afetados no modelo por causa do desempenho dos seus ativos. E a quantidade de novas vendas, no caso dos seguros de automóveis. Então, você vai criar com essa distribuição que você encontrou aqui, cenários em que, caso a taxa suba, esses impactos vão acontecer e vão ser refletidos com maiores provisões, maiores vendas ou menores resultados financeiros no seu modelo. Bom, você vai fazer N simulações desse modelo e você vai ter distribuições de probabilidade para qualquer uma para as simulações e para qualquer variável que você escolher. Então, você começa a ter alguns outros outputs interessantes, não só de capital. Você começa a ver, no valor da companhia, quais daqueles riscos lá impactaram, e aí você vai ter que escolher aqui um certo nível de confiança, mas qual que impactou mais. Essa linguagem é um pouco mais comum, né, para os executivos, para o board, para o comitê de risco. Você fala, olha, o risco que ou foi identificado por vocês, ou eu coletei nos dados, esse é o que mais pode impactar o nosso orçamento, ou o valor da companhia no longo prazo, depende da métrica que você escolheu. E aí você consegue também observar algumas oportunidades. Você está falando o seguinte, olha, esse risco aqui, se a gente for bem nesse cenário, pode aumentar vendas, melhorar meu desempenho nos negócios e tudo mais. Então, por exemplo, um risco comum que poderia aparecer aqui, que você não vai conseguir capturar no modelo, retenção de pessoas-chave, né? Um risco estratégico de recursos humanos, toda companhia vive isso hoje em dia. Você perder uma pessoa-chave no time pode ser um problema muito grande, e você ter algumas pessoas-chave do mercado na tua companhia pode trazer alguns benefícios muito grandes também. Isso é muito comum na área de investimentos, né? Algumas pessoas trazem carteiras de cliente, então pode gerar oportunidades e se perde, leva embora também. Então, você começa a discutir alguma coisa um pouco
mais tangível para todos e faz uma gestão um pouco mais na causa raiz do risco, e não só fica com algumas métricas de capital, mas sem te dar a origem, né, da perda ou da oportunidade. Aqui você pode fazer algum tipo de painel dizendo, olha, na faixa vermelha eu não aceito, tem que ter planos de ação, a faixa amarela é uma faixa de atenção, e aqui está tudo bem, verde, então você consegue fazer algum monitoramento fácil, criar relatórios, né, para os demais. Mas, enfim, o mundo não é fácil, né? Você tem que modelar através da causa raiz, é difícil, não é simples, pensar em cenários, dados, distribuições, mas você, apesar de ter uma linguagem comum, você tem a maior participação dos executivos e do conselho nesse tipo de abordagem, você começa a capturar riscos estratégicos e emergentes. O modelo ele é integrado, então você tem todos os riscos ali dentro dele. Apesar disso, ele é um pouco mais frágil também, porque você tem algum quê subjetivo no modelo, e a gente sabe que as autoavaliações podem ser um problema, mas eles podem ser comparados e combinados com seus demais modelos, né? E as correlações internas continuam a ser um desafio, porque você vai precisar criar alguns cenários de correlação, porque elas existem. E um desafio aqui, que é uma pergunta, a gente não sabe, né, nesse tipo de abordagem, qual é a visão da SUSEP, do regulador, se isso aqui pode ser chamado de modelo interno, pode ser aceito ou não. É muito ampla ainda a legislação em relação a isso. Bom, para finalizar, né, a Carla já falou bastante sobre isso, mas, bom, você pode fazer isso em qualquer lugar. Minha visão, comprar um software ou um sistema ou desenvolver numa plataforma mais simples como o Excel, você consegue fazer tudo isso em ambos. Acho que você só precisa ter flexibilidade, né? Ou seja, o modelo não pode ser uma caixa preta para você, você precisa dominar, você precisa ser ágil para mudar e modelar ele da forma que você quer. Ele precisa ter um processamento rápido, não dá para deixar um modelo rodando por 2 dias e pegar o resultado, isso não vai atender algum tipo de urgência e algum tipo de avaliação que você queira fazer. E você tem que pensar no risco operacional, como a Carla mostrou para a gente, né? Enfim, fazer no Excel traz muitos riscos operacionais. Se você não tiver processo de governança, documentação adequado, um software ele já te evita bastante essa questão. E também a retenção de pessoas-chave, né? Por outro lado, o software ele exige que você tenha pessoas especializadas na utilização desses sistemas, e pode ser um problema você perder essas pessoas. Acontece, então você precisa ter um plano B, caso você tenha uma pessoa com conhecimento retido na tua companhia. Era isso, falei pra caramba. Marcos, muito obrigada, hein? Conseguiu quase um milagre, né? Falar sobre tudo de modelo interno em 45 minutos. Citou todos os riscos, deu vários exemplos. Muito obrigada pela palestra tão inspiradora. Dá até vontade de sair daqui e já fazer o modelo interno. Não tenho empresa ainda, mas se eu tivesse, eu saía daqui para fazê-lo. E eu acho que eu gostaria já de chamar a atenção para vocês se prepararem a fazer perguntas que podem ser feitas por microfone ou por papel, né, para aqueles mais tímidos. Mas eu já tenho aqui uma lista de perguntas, eu vou começar com uma que fala justamente sobre essa sensação de que o modelo interno ela é a melhor prática para a gestão de uma companhia. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre a tua experiência, né, que a gente sabe que a Sul América tem sido uma desbravadora quase nesse assunto no Brasil. Então, é algo que vocês já fazem há muito tempo. Então, falar dos benefícios que você observou em relação à gestão da empresa quando você opta por desenvolver um modelo interno, mas também começar a falar sobre por que isso não é tão difundido ainda, que eu consegui mapear aí 2 motivos: custo e a questão do nosso regulador ainda não ter uma política muito clara de aceitação de modelo interno para cálculo de capital, que é um dos seus maiores benefícios. Então, queria ouvir a tua opinião sobre esses 2 pontos e o depoimento sobre o benefício, de qualquer forma. Obrigada. Obrigado a você pela pergunta. Vou começar pela experiência, né? Pontos positivos e pontos negativos. Ter modelo interno na Sul América mudou muitas coisas, né?
por exemplo, a avaliação de produtos, que antes era observado só sobre o lucro, começa a trazer discussões de risco, tudo mais. Então, aspecto muito positivo. Por um outro lado, a Sul América ela é composta por vice-presidências, né? Cada negócio é uma vice-presidência. Então, tem lá um vice-presidente para cada negócio. Então, alguns foram favoráveis a isso, e alguns, até pela casa ser uma empresa em que as pessoas trabalham lá por muitos anos, foram super reativas, porque parece que você está dizendo para a pessoa, olha, algo que você fez tão bem durante os últimos 20 anos aqui, agora não é bem assim, tem uma outra métrica, então, os dois lados, né? Tiveram pessoas que usaram muito os resultados para alavancar os negócios, outras que foram um pouco mais reativas aos negócios, aos resultados do capital. Quando você começa a traduzir o capital no produto, né, sabe, olha, mas esse risco grande vem deste produto, aí eu acho que o ganho é válido, porque aí sim o cara começa a falar, bom, então tá bom, então você está me apontando um problema, o que eu conhecia e não tratava, e agora tem uma área corporativa para ajudar a tratar, ou que eu não conhecia e agora eu estou entendendo. Então, processo desgastante, não é rápido. A Sul América começou a desenvolver modelos desde 2007, junto com a primeira regulação de risco de subscrição, e ainda hoje a gente discute muito sobre conceitos, métricas, definições, o porquê usar. Então, é um processo, dependendo do tamanho da empresa, bastante longo. E aí tem um problema, tentando responder a sua segunda pergunta, que é como é que você prova que isso vale dinheiro para a companhia? Porque você precisa gerar algum resultado, né? Então, o primeiro modelo de subscrição ele foi muito bem aceito por todos porque ele gerava um benefício regulatório. Então, se você tinha um modelo, você tinha um desconto no seu capital, e isso era uma vantagem competitiva. A partir do momento que a SUSEP percebeu que muitas empresas não usavam o modelo para gestão, e sim compraram modelos para dizer que tinham e não usavam para gestão, ela, para os riscos de crédito operacional, ela não usou mais essa estratégia. E aí você, dentro da companhia, você fica com uma modelagem interna que às vezes aponta um capital menor que o regulatório, mas você não tem benefício nenhum em usar isso. E aí a pergunta que volta é, mas tá bom, e aí? É muito legal, tratar risco é ótimo, a gente não quer ser uma empresa arriscada, a gente quer ter uma gestão de risco de ponta, mas isso custa muito dinheiro. E se você vai comprando softwares ou processos mais avançados, as suas despesas vão aumentando. Então, na minha visão, o regulador ele deu uma cenoura grande no primeiro modelo, depois eu acho que corretamente ele não incentivou mais só ter um modelo, mas sim ter uma gestão de risco. Mas acho que ainda falta um benefício mais concreto para as companhias que tenham modelos, possam usar seus modelos no cálculo do capital em substituição do regulatório. Hoje a SUSEP declarou em alguma norma publicada no ano passado que para você usar o modelo interno, você precisa apresentar, para ele ser aprovado, você precisa apresentar modelo para todos os riscos. E para mim parece muito irreal uma companhia ter modelo para todos os riscos para apresentar. Poderia ser passo a passo, como os bancos fizeram. E a SUSEP até mudou o nome, né? Antes era modelo interno e agora ela está falando metodologia específica. Ela até saiu no nome de modelo interno. Atrapalha bastante, né? Os bancos fizeram diferente, na medida que o cara tem um modelo de crédito, ele consegue aprovar com o Banco Central. E ele usa, substitui o regulatório. É um bom caminho, na minha opinião, mas você querer exigir o estado da arte para aprovar, o estado da arte demora. Enfim, botar no slide é super fácil, na prática lá quando roda dá errado, é um monte de confusão. Então, você ficar desenvolvendo isso sem benefício no curto prazo é uma barreira grande. Eu fiz o dever de casa e perguntei à SUSEP se alguém já tinha apresentado uma modelagem. Eles falam metodologia específica. E ninguém tinha entregue ainda, nenhum pedido. Então, me parece que esse gigantismo que ela exige para que você possa substituir o capital regulatório pelo capital que você calcula através de um modelo interno, faz com que as empresas não estejam ainda aplicando por essa janela regulatória, né? E eu estava aqui procurei algumas informações sobre custo. Na Europa, eles falam que o valor para
Solvência 2. Então, Solvência 2 engloba modelo interno, né? E que o custo está entre... Se imagina que esse custo é entre 2 e 3 bilhões de euros só para implementar a Solvência 2 na Europa e 500 milhões de euros a cada ano para manter. É lógico que dentro desse valor está o modelo interno, mas é muito mais amplo, mas só para tentar buscar alguma quantificação de valores. E esse valor alterou muito ao longo dos anos. Quando você falava desse mesmo valor de implementação de Solvência 2 há 3 anos atrás, ele mais do que multiplicou por 10. Então, efetivamente, me parece que modelo interno não deve ser uma coisa muito barata também. Bem, gente, e agora para vocês. O microfone está aberto para perguntas. Marcos, queria agradecer a sua palestra, foi muito esclarecedora. E a minha pergunta, você mencionou sobre a interseção do risco de subscrição e o risco de mercado. Em previdência, essa interseção realmente ela é muito grande. Eu queria entender como que vocês lá na Sul América trabalham isso, se vocês modelam o risco de subscrição junto com o risco de mercado, ou se vocês têm modelos distintos para cada um, e como trabalham a correlação entre esses dois riscos. Não, são distintos. O risco de subscrição ele vai trabalhar só a longevidade, né? Então, a gente coloca no risco de mercado, que aí é o ALM um pouco mais complexo, que vai modelar qualquer oscilação no passivo e no ativo por causa das variáveis macroeconômicas. Mas aí, para tentar tratar um pouco essa interseção, a longevidade fica num modelo e o risco de mercado no outro. A gente tem alguns estudos de correlação em que a gente acaba usando para somar os dois riscos. Uma possibilidade que a gente já usou também, a gente usa muito para danos, né, não mais para previdência, justamente por causa do custo que você tem de processar isso em dois modelos, você tentar fazer um modelo com tudo junto, fazer dois separados, e a diferença seria algum tipo de benefício da correlação que você poderia ter, só para tentar medir se a sua correlação que você está usando, ou algum tipo de cópula, está adequada ou não. Como no nosso caso, previdência é um negócio pequeno, né, e ter modelos duplicados, né, para tentar fazer algo mais robusto é custoso, em termos de pessoas e de sistemas também, então a gente trabalha em dois separados, mas não é o meu principal risco, né, se fosse. E é um caso difícil, né, acho que a própria regulação tem que discutir isso aí nas próximas reuniões aí para a regulação de risco de mercado, porque o de subscrição já tem algumas oscilações lá em taxas de juros e tem que tirar isso lá do risco de mercado. Okay. Não sei se te ajudei muito. Sim, obrigada. Vamos lá, gente, o assunto é bom. Faz fácil aí, Alexandre. Vou fazer sim. Não, obrigado pela apresentação, acho que foi muito ilustrativa dos desafios aí que vocês têm para trazer esse mundo de modelo interno para dentro das empresas e até o processo de venda, né, para alta gestão. Mas a minha pergunta é se você poderia explorar um pouquinho como é que é o papel da retroalimentação nesses modelos de vocês, ou seja, você faz a modelagem, avalia, enfim, o que está acontecendo no dia a dia e volta para a planilha de desenho, né? Se pudesse explorar um pouquinho em relação a isso. A gente, no mínimo, tem duas grandes rodadas do modelo, vamos dizer assim, que a gente atualiza todas as premissas, tá, no ano. Então, aí sim, é feito todo um processo de rediscussão do modelo, premissa a premissa, como é que está sendo modelado, né? Então, isso acontece 2 vezes no ano, mas algumas variáveis são acompanhadas. Então, as premissas-chaves, né, que vai ser lá os teus inputs principais do frequência, nos principais riscos, né, de subscrição, de crédito, elas são acompanhadas, né? Os outputs delas, eles são bastante acompanhados também, porque, enfim, se o seu modelo está projetando uma sinistralidade lá no intervalo de confiança agressivo e a sua sinistralidade está indo para um lugar muito diferente na prática,
você precisa voltar lá e dizer, bom, será que esse cenário de risco aqui está adequado, está confiável ou não? Então, a gestão acaba sendo sobre as principais premissas e sobre alguns outputs. O que acaba acontecendo é que, como na prática o capital ele vem da projeção do orçamento da companhia, né, quanto a companhia precisa de capital para suportar o orçamento, toda vez que é feito um forecast, né, acaba gerando algum tipo de rediscussão sobre a modelagem do capital. A Sul América, na prática, faz trimestral, a partir do meio do ano, esse forecast. Então, acho que umas 4 discussões no ano sobre resultados de capital, outputs e acompanhamento um pouco mais detalhadas acabam acontecendo. Agora, o que acontece na prática também é que alguns modelos são muito sensíveis a algumas premissas, e você rodar ele de novo, com alguma atualização, pode ter um valor bastante diferente do encontrado numa rodada anterior. E aí isso gera um processo de análise de movimentação, né, para entender de onde o valor saiu e para onde ele foi, bastante complexo e difícil de ser divulgado também, né, porque todo mundo espera que as coisas fiquem constantes ao longo do tempo. Oi, Marcos Rosetti, tudo bem? Uma pergunta, você comentou lá sobre o risco de reservas, de provisões, que muitas vezes você pode simular junto com o risco de subscrição. Queria saber se vocês fazem juntos e, se sim, como você considera a correlação entre eles. Faz junto, né? Dentro do modelo de subscrição tem o erro da provisão. A gente faz por 2 métodos, a modelagem do erro da provisão. Então, tem um método que chama método de Mack. Desculpa se eu falei errado o nome do cara, mas... ele vai olhar para os seus triângulos de Hanoff e vai tentar entender a variabilidade da sua reserva dali. A gente faz um outro cálculo também, que é através dos testes de consistências de reservas, que na prática as companhias já fazem, então você consegue observar ali um erro histórico, né? Então, desses 2 métodos sai uma premissa de erro na provisão. O modelo de subscrição, né, como esse é o principal risco na nossa visão da nossa companhia, ele roda em várias camadas, né? E justamente porque a correlação seria muito sensível, né? Então, a gente faz um modelo global para a companhia como um todo, para o Grupo Sul América, e eu vou fazendo modelos para as linhas de produção. Então, eu sei o meu capital total, né? E depois eu tenho os individuais e relativizo o capital para distribuir o total nos individuais. Usar as correlações, assim, os dados elas apontam algumas correlações, mas você não consegue explicar o porquê e é bastante difícil, principalmente porque em algumas cidades a linha de produção muda, o seu volume de vendas muda muito, né, em algumas regiões, então a gente faz em 3 camadas para conseguir extrair. Bem, já me pediram algumas vezes para encerrar, mas se tiver uma última pergunta, porque um congresso tem um pouquinho de atraso, né? Não é um... Não... Vou botar a culpa em mim do almoço. Não. Bem, gente, então agradecer ao Marcos pela brilhante